E aí, irmãos? Boa noite a todos, amém? Mais uma vez estamos aqui hoje, juntos aí com vocês, né? Para falarmos aí desse amor de Deus, da vida no Espírito, né? É algo que o Senhor tem mudado a minha história, né? É algo que o Senhor tem me apresentado de uma maneira maravilhosa. E sobre isso, cara, eu não posso deixar de falar desse Deus maravilhoso, amém? Toda essa galera que já entrou aí, eu quero agradecer a Deus aí pela vida de todos vocês, amém? Que Deus abençoe, muito bom estar com vocês, meus irmãos. Amo estar com vocês, amo fazer a obra do Senhor, sabe? Manifestar essa coisa que já está pronto. E que Deus abençoe vocês, amém, irmãos? Hoje eu quero estar conversando com vocês, amém, irmãos? Sobre algo chamado desconstrução, né? É algo que a vida no Espírito, ela tem nos ensinado, em primeiro lugar, né? A você reconhecer a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu quero ler com você, né? Lá em Romanos, no capítulo de número 8. Vamos lá comigo, você que está aí comigo, essa galera aí. Vamos lá em Romanos 8, amém? Romanos capítulo 8, no versículo de número 27. Diz assim, ó. Romanos 8, 27 diz assim. Ó, presta atenção. E aquele que sonda os corações. Então, corações está em plural. Nesse momento agora, nesse momento que nós estamos aqui falando do amor de Deus, o próprio Espírito Santo está sondando o meu coração e ao mesmo tempo também está sondando o seu coração. Olha que tremendo, ó. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito. Presta atenção, vírgula. Porque o Espírito Santo agora, suplica pelo Santo em conformidade com a vontade de Deus. Então, comigo, quando eu libero o meu Espírito, amém, recriado em Cristo, e eu autorizo o Espírito Santo orar através da minha vida, do meu espírito, me ensinando a orar a vontade de Deus. Então, orar em línguas é orar segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então significa quem está orando em línguas, ó, 100% confirmado na palavra do Senhor, que quem ora em línguas ora segundo Deus. Preste atenção. No 26, Romanos 8, 26, diz assim, olha que lindo. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Amém? Glória a Deus. E aí, meu rei, como é que você está aí? Tranquilo? Glória a Deus aí pela sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. E aí, guerreiro? Meu irmão, Alexandre, amém, guerreiro? Deus te abençoe aí, meu rei. Amém? Toda essa galera, tá? Toda essa galera que já entrou e amo vocês demais. Que Deus abençoe a todos aí, amém? Então, queridos, o que é que eu quero ver com você nesse exato momento agora? De acordo com a palavra de Deus, presta atenção, ó. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Pastor, qual é a nossa fraqueza? Em primeiro lugar, é não conhecer a vontade de Deus. Você está aí comigo? Primeiro plano, querido, primeiro plano, presta atenção. A minha fraqueza é não saber orar a vontade de Deus para minha vida. Por quê? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, que quem conhece, olha, quem conhece o espírito, quem conhece do homem, presta atenção. Quem conhece do homem, a não ser o espírito do próprio homem. Então, a minha fraqueza é fazer a minha oração natural. A minha oração em português. Pastor, é pecado? Não. Deus me ouve? Ouve sim. Mas entende. Olha que louco que eu vou falar para você. Presta atenção, irmãos. Preste atenção. Preste atenção agora. Então, quando eu estou orando em outras línguas, eu estou orando a vontade de Deus. Amém, querido? E qual é a minha fraqueza? É não saber orar a
a vontade de Deus. Como, pastor? Em português. Então entenda, irmãos, é muito sério o que eu vou falar para vocês agora. Amém, querido? Quando eu fico orando em português, eu posso viver a vontade permissiva de Deus e não viver a própria vontade de Deus para minha vida. Você está aí comigo? Então, quem ora em português, irmãos, segundo a palavra de Deus, você não ora segundo Deus. Amém? Então, eu viver minha vida na oração do homem, eu vou viver a vontade permissiva de Deus na minha vida. Amém? Você está aí entendendo isso, irmãos? Então significa Deus nos autorizou, nos deu quem? Toda a minha autorização, toda a minha segurança, tudo aquilo que é meu, querido, está onde? No Espírito. Então entenda, quem conhece o próprio Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, quando eu oro em outras línguas, eu estou orando, segundo a palavra de Deus, eu estou orando a vontade de Deus para a minha vida. Só que eu preciso agora descobrir quais são essas vontades de Deus para a minha vida. Irmãos, Deus distribuiu, Jesus, quando ele morre em Efésios 4, ele distribuiu dons aos homens. Ele distribuiu quem? O apóstolo, o profeta, o evangelista. Amém, irmãos? O pastor, o mestre. Você está aí comigo, querido? Quem tem dom de socorro, dom de administração, variedades de línguas, interpretação de língua. Aí eu te pergunto, quem é você no corpo? Quem somos então nesse serviço? E aí? Então, quando eu descubro quem eu sou, os 9 dons que estão listados lá em 1 Coríntios capítulo 12, irmãos, eles vão equipar o meu chamado segundo a vontade de Deus. Então, querido, eu quero te dizer, quando você está orando em outras línguas, você está autorizando Deus fazer a vontade dele na sua vida. É isso, querido. Aí está a vida vital do Espírito. A oração em outras línguas é uma chave mestra. Abre porta para que eu tenha o discernimento no Espírito, qual seja a vontade de Deus para a minha vida. Então entenda, quando você descobre que você, por exemplo, é um profeta, então os 9 dons que tem ali, Deus vai te capacitar com os dons que é do profeta. Você diz, eu tenho um dom de socorro, pastor. Deus vai te capacitar com os 9, no meio daqueles 9 dons, o que é específico para o teu chamado. É por isso, querido, que a obra de Deus já está pronta. Todo mundo é pastor? Não. Todo mundo é apóstolo? Não. Todo mundo é profeta? Não. Você está aí comigo, querido? Então, irmãos, uma das coisas que orar em outras línguas, amém, querido, vai me levar a conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Quem eu sou no corpo de Cristo. Então, querido, você pode viver aí o resto da sua vida, irmãos, amém, sem viver o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Ao Aleph e Santos. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Então, querido, o que eu preciso entender agora? Quando eu estou orando em línguas, eu estou autorizando o Espírito a orar a vontade de Deus na minha vida. E quem é meu intercessor? Quem é meu intercessor em tudo isso? O meu intercessor é Cristo. Hebreus 7, 25. Amém, querido? O meu intercessor é Cristo. Então, querido, quando eu oro em outras línguas, eu estou autorizando ao Espírito Santo orar na minha vida a vontade de Deus, para que eu possa descobrir quem sou eu no corpo. Amém, querido? Existem 8 serviços no corpo e existem 9 dons capacitando esses 8 serviços do corpo. Quem é você nesses 8? Amém, irmãos? Então existem 9 dons para capacitar os 8 serviços do corpo. Aí eu pergunto agora, você sabe mesmo quem é você? Você tem convicção? Qual o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida? Então, querido, entenda agora. Numa sala de teologia você não vai aprender. Estudo você não vai aprender. Porque tudo isso está outorgado, está liberado no Espírito. Então, peraí. Por isso que Jesus falou, Jesus deixou bem claro. Quando vier, presta atenção. Quando vier o Espírito da verdade, vou ler para você, me dá um tempinho aí. Eu vou abrir lá em João, você que está aí comigo. Obrigado, meu rei.
Irmãos, vamos aí aprendendo um com o outro. Se vocês estiverem me ouvindo bem, vocês falam. Se tiver alguma dúvida aí, irmãos, eu puder, amém? Te ajudar, o Espírito Santo usar a minha vida para a sua vida, eu estou aqui à disposição, amém? Eu amo vida, irmãos, eu amo, cara, eu amo estar aqui com vocês. Para mim é um prazer enorme estar aqui com todo o Ricardo, essa galera aí, o Chame, a pastora Zélia, toda essa galera aí, amém, irmãos? Então, vamos lá em João 8, em João 16. Vou abrir João 16, presta atenção. Lá em João 16, João capítulo de número 16, ó, João 16, 13. Obrigado, meu rei, tá dizendo aí que a qualidade tá ótima do vídeo, amém, Deus abençoe. Irmãos, presta atenção, lá em João 16, 13, diz assim, ó, presta atenção. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então segura aí. Quando eu estou orando em outras línguas, eu autorizo ao Espírito Santo orar toda a verdade que Deus escreveu para minha vida. Então, quais são as verdades do propósito de Deus para a sua vida? Homem nenhum sabe, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Então, Deus está usando a minha vida para instruir você, para você sair da instrução de um homem para ir para o ensinamento do Espírito. Amém, irmãos? Então, querido, o que é que você precisa entender? Deus está usando aqui uma unção pastoral, uma unção de mestre, agora fluindo da minha vida, para que eu possa ser o instrumento na tua vida para te instruir, para que você vai passar do ensinamento, amém? Glória a Deus, Ricardão, Deus te abençoe, amém, meu irmão, a paz. Então, querido, o que é que você precisa agora ter o discernimento do Espírito? Quando eu me entrego na oração em outras línguas, eu estou orando segundo a vontade de Deus. Então, orar em línguas significa, eu estou saindo da vontade permissiva de Deus. Pastor, qual é a vontade permissiva de Deus? Eu vou te dar um exemplo muito simples para que você possa entender a vontade permissiva. Você que teve um filho, um sobrinho ou um irmão menor que você é o maior, amém? Ele era louco para andar de bicicleta, só que tinha as rodinhas. Só que aí ele viu alguém mais velho que tinha as pernas maiores, que ao sentar na bicicleta já dava chão, já pisava no chão, amém? E esse irmão menor, ele ainda estava usando as rodinhas, porque a perna dele não era o suficiente para apoiar no chão. E aquelas perninhas e aquelas rodas iam auxiliando, amém? Enquanto essas pernas não eram desenvolvidas. E ele diz, não, porque eu quero andar, arranca as rodinhas. Cara, você diz, cara, não está na hora, o filho, o irmão, não está na hora de arrancar as rodas da bicicleta, você não consegue. Mas de tanto ele insistir, de tanto ele pedir, você acaba fazendo o quê? Arrancando as rodinhas. Mas só que você já falou para ele, cara, se você arrancar as rodas, você não vai conseguir parar a bicicleta, você vai cair e vai se machucar. Só que de tanto ele insistir, você acaba arrancando as rodinhas da bicicleta. Então entenda, não era o centro da tua vontade o momento exato para arrancar as rodinhas da bicicleta. Mas de tanto ele insistir, você acabou arrancando. E ele passou em luta desnecessária. Ele caiu de bicicleta, ele ralou o joelho, ele quebrou o nariz, ele ralou a testa. Então entenda, isso é a vontade permissiva. Então aí onde eu falo das três fés. Tem a fé para a salvação que é de graça, Efésios 2,8, é presente. Há para você viver nessa terra também. A de Marcos 9,23. Essa de Marcos 9,23 é um perigo. Por quê, pastor? Porque está lá. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então entenda. Voltando para a bicicleta. Quem estava andando na bicicleta, ele tinha fé o suficiente que ele era capaz de andar. Mas ele andou, mas ele caiu. Pastor, então explica melhor. Então tem gente que ele quer tanta coisa de Deus. Deus sabe que ainda não está no centro da vontade, não está na maturidade. Ainda você não tem o discernimento de ouvir Deus por dentro. Ainda você não se resolveu por dentro, irmão. Por que que você ainda continua caindo? Entenda, não deixa a culpa te pegar. Não deixa a culpa te pegar. Preste atenção. Não deixa a culpa te pegar. Por quê, pastor? Porque ainda você não venceu você por dentro. Então as tuas quedas não é porque é falha, é porque não. É porque ainda você não se venceu por dentro. Quando você aprender de você a vencer você por dentro, presta atenção. Quando eu venço eu por dentro, significa o mal foi cortado pela raiz. Nossa, pastor, é. Então, cara,
Não se preocupe com as suas quedas. Vença você por dentro. Olha para dentro. Porque não adianta eu chegar diante lá, por exemplo, o pastor está pregando e diz: irmãos, você tem algum pecado ou tem algo que você não consegue vencer? Traga aqui e entrega no altar. Quando você vai até o altar e entregar isso, é o fruto. Mas o problema não está no fruto. Amém? O problema está na raiz da árvore. Então daqui a um tempo você volta a cair de novo. É porque a gente vive na religião entregando fruto. E Deus diz: não, lembra de João Batista? O machado está posto aonde? Na raiz. Então entenda, quando você aprende a vencer você por dentro, amém? Significa que a raiz foi podada. Então esse fruto mau não dá mais, porque a raiz dele, então vai minguando. Quando você vê, a vontade que você tinha do erro, do pecado, sumiu, porque o mal foi cortado pela raiz. Então significa vencer por dentro, eu autorizar ao Espírito Santo ir na raiz do problema e cortar. Amém, irmãos? Você está aí comigo? Glória a Deus. Então, querido, entenda agora. Essa vontade permissiva é um perigo. Amém, irmãos? Por quê? Por que essa vontade permissiva é um perigo? Você tem a fé de atrair, muita gente atrai muita coisa. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Entenda, mas Deus te liberou a autoridade de fé. Mas se você esperasse em Deus e orasse em outras línguas para orar a vontade de Deus, as coisas quando chegam até você, é porque primeiramente Deus te curou por dentro. Amém, irmãos? Quando Deus te cura por dentro, querido, significa que o mal foi cortado pela raiz. Aí eu saí da vontade permissiva e caí aonde? No centro da vontade de Deus. Então, pastor, como que eu faço para descobrir a vontade de Deus na minha vida? Romanos 8, 27 diz que o Espírito sonda os corações. E esse mesmo Espírito, amém? Esse mesmo Espírito auxilia ao santo ao quê? Fazer a oração segundo Deus. Então vem comigo, irmãos, vem comigo. Como que eu posso descobrir, pastor, quem sou eu no corpo? Existem 8 serviços no corpo. E existem 9 dons para entender. Esses 9 dons é para capacitar você para o seu chamado. Então vamos lá comigo. Ó, tem apóstolos, profetas, evangelistas. Estou falando na sequência da mão. Pastor e mestre. Amém, irmãos? Isso aqui é os 5 dons, é os 5 ministérios que Deus deu para a capacitação dos santos, para a obra do seu ministério. Amém, irmãos? Então, os 5 ministérios, aí tem mais 3 serviços. Quais são os 3 serviços, pastor? Aí tem o dom de socorro, amém? Dom de administração, variedade de línguas. Então, tem 8 serviços e tem 9 dons para capacitar. Quando você, por exemplo, se você descobre: puxa, pastor, eu sou um homem que eu tenho um dom de socorro. Pastor, o que é isso? É alguém que Deus vai depositar dinheiro, milhões, é você e Deus. E Deus vai nortear você dentro do seu espírito. O que você vai fazer com aquilo que Deus te deu. Então, quando você recebe, você descobre que você tem um dom de socorro. Nesses 9 dons, 3 ou 4, Deus vai liberar para capacitar você para viver seu chamado. Aí alguém diz: pastor, eu sou o homem que eu tenho administração para a obra. Quem é esse homem? Ele sabe as pessoas que estão na igreja, que estão com dificuldade, quem está trabalhando, quem não está, quem chegou na igreja, quem não está sentado, quem não... Entendeu? Esse dom, querido, isso também parte de dom de administração. Pastor, onde está tudo isso que você está falando? Está lá em 1 Coríntios, amém, querido? No capítulo 12, se você meditar no capítulo 12 inteirinho, vai estar os 9 dons e os 8 serviços. Então, existe um propósito antes da fundação do mundo que Deus escreveu para a minha vida e para a sua. Então, querido, Jesus foi rasgado 2 vezes. Amém, querido? A primeira vez que Jesus foi rasgado, na cruz, quando ele venceu, o quê? Toda maldição, quando ele venceu o pecado, quando ele vence a morte, quando ele venceu a doença. Então, tudo que era de maldade foi em Cristo. Amém? Então, ali ele foi estraçalhado, ele foi ali dilacerado. A segunda vez, isso aí, ele desce aonde? Ao inferno. Amém, querido? Prega aos espíritos em prisão. E depois ele sobe, leva cativo o cativeiro e distribui dons aos homens. Os 5 ministérios. Ó, apóstolo, profeta, evangelista. Tá vendo? Ó, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém, querido? E lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele ainda libera mais 3. Que é dom de socorro,
dom de administração, amém, e variedades de línguas. Você está aí comigo? Só que para eu descobrir quem eu sou no corpo, Deus te deu uma ferramenta, uma chave mestra, chamada oração em outras línguas. Mas, pastor, 1 Coríntios 14, 2. Quem ora em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus. E em espírito fala mistério. Então, qual é o mistério que Deus deixou oculto? A vontade dele para você. O que Deus deixou oculto para você, homem nenhum pode acessar. Só você pode acessar. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9. Ele diz: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca chegou no coração. É o que Deus tem preparado para aquele que ama a Deus. Mas o amar a Deus é aquele que perdeu sua vida. Entende agora? Aquele que perdeu sua vida encontrará. Esse é o amor. Então esse amor, Deus não interfere entre você e ele. Por isso que muitos são chamados, o poucos são escolhidos. Não é que Deus, querido, entende? Olha que lindo. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Mas Deus faz acepção de atitude. De novo, Deus não faz acepção de ninguém para salvar. Porque todo aquele que nele crê, no Filho dele, confessar que ele é Senhor e Salvador, você é salvo. Isso aí, querido, é o amor de Deus para com todos. Amém? Agora Deus espera da minha vida e da tua. Amém? Amém? Um desejo para realizar a vontade dele aqui na terra. E aí, meus irmãos? Essa galera toda que está assistindo. E aí? Quem é você no corpo de Cristo? Nesses 8 serviços, nesse 9 dom. Quem é você? E aí, irmãos? Por isso que ele diz lá em João 16:13, ele diz assim: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Ele diz aqui agora: porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo. Amém? Então, peraí. Tudo que Deus escreveu para a minha vida e para a sua, irmãos, está armazenado no Espírito. É por isso que Jesus diz no versículo 12 de João 16 assim, ó: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Por quê? Porque naquele momento o Espírito só pairava, hoje o Espírito habita. Paulo, querido, Paulo ele acessou o terceiro céu, que ele diz: eu e você que está me assistindo, todos nós, irmãos, mergulhados na oração em outras línguas, nós temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Nós temos a mente de Cristo. E aí? Você está aí comigo, queridos? Então, irmãos, quando eu oro em outras línguas, eu estou autorizando Deus cumprir a vontade dele na minha vida. E aí, querido, você vai entrar agora, sabe aonde? Numa coisa chamada desconstrução. Primeiro lugar, para Deus te conhecer, ele precisa ferir sua mente. E para Deus ferir sua mente, ele precisa liberar uma palavra sobre você. E quando você recebe essa palavra, querido, amém? Aí essa palavra sonda o teu coração íntimo. Por quê, pastor? Quando eu recebo uma palavra, eu recebi uma espada. E qual é a espada que eu recebi? A espada do Espírito. Amém, querido? Eu recebi a espada do Espírito. Então, quando eu recebi uma palavra revelada, isso é a espada do Espírito, ela entrou em mim. Aí ela vai dividindo o que é do Espírito, o que é da alma, o que é da medula, o que é da carne. E ela entra no mais profundo para conhecer o que, querido? Os pensamentos ou os intentos que há no coração do homem. Então entenda, quando eu recebo uma palavra, eu recebi de Deus a espada do Espírito. E aí a espada do Espírito vai dividir o que é do Espírito na minha vida, o que é da alma, o que é da carne, querido. Amém? E essa palavra, a espada do Espírito, ela é capaz de penetrar, de transportar toda uma verdade e abrir um leque, abrir um farol, abrir uma janela, não importa. Ela vai conhecer quais são os pensamentos do meu coração. É por isso que Isaías diz: esse povo, amém, te aproxima com os lábios,
ou louva com os lábios, ou fala de Deus com os lábios, mas o coração está longe. Por quê? Porque a palavra de Deus, você precisa receber ela como uma espada do Espírito. Ela precisa dividir corpo, dividir alma, amém, querido? E penetrar o coração. Por isso que a Bíblia diz que no coração Deus escreveria e imprimiria, aonde? Na mente. Porque quando Deus escreve aqui, a boca tem que falar do que está escrito no coração. Então uma das coisas que quando você recebe a espada do Espírito, que muda na sua vida, é a maneira de falar das coisas de Deus. Então você nunca mais vai falar, Deus prepara, porque Deus já preparou. Você está aí comigo, irmão? Você nunca mais vai falar, eu vou orar de Deus para ter cura. Você vai dizer, eu tenho uma cura, eu sou a cura. Amém, irmãos? Porque Deus não está lá no passado nem no futuro. Deus está agora, no hoje. Por isso que Hebreus 4 diz, quando você ouvir a voz de quem? Do Espírito, não endureça o seu coração. Então, quando eu recebo uma palavra de Deus, eu recebi a espada do Espírito, que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E aí, queridos? Irmãos, hoje, se entregue na oração em outras línguas para você descobrir qual a vontade de Deus para a sua vida. Aí você diz, pastor, fala um pouco de cada um. De repente diz, pastor, eu me vi como um profeta. Primeira coisa, para você aprender a enxergar como um profeta, você nunca mais enxerga com os olhos abertos, só para você entender. Nunca mais você enxerga, você passa a ter visão. Porque enxergar é com olhos abertos e visão é contemplar com os olhos fechados. O chamado profético, quando Deus te chama para a visão, ele te mostra o todo. Isso é o ministério profético. Olha que louco, todos nós somos profetas, mas do ministério profético não. Entende? O profeta, ele profetiza para uma pessoa, para o indivíduo. O ministério profético, ele tem a visão do coletivo. Amém, querido? Todos nós somos profetas para o indivíduo. Amém? Mas o ministério profético, ele é pelo um todo, pelo coletivo. Você está aí comigo, irmãos? Então você não fica mais enxergando, agora você anda por visão. Amém, querido? E ter visão, querido, é eu não enxergar o que você está vivendo agora. Porque o que você está vivendo agora não é a verdade que Deus tem para você no Espírito. Isso significa, eu estou andando no ministério profético. Aí você pode falar para mim, pastor, eu tenho um chamado apostólico. Como que você conhece um apóstolo? Ele vai sempre te levar para os fundamentos. Amém, irmãos? O chamado apostólico, ele vai te chamar para onde? Amém, Júlio? Júlio de Moraes, grande Julinho, Deus abençoe. Te amo, brother, saudades. Então, o chamado apostólico, irmãos, é completamente diferente dos apóstolos que hoje a religião tem levantado. Por exemplo, as pessoas dizem que ser apóstolo é você, através da sua vida, levantar um pastor, levantar um mestre. Não, não, não. Todos nós somos apostólicos. Amém, irmãos? Porque Cristo habita em nós. E Cristo é o 5. Então, nós somos apostólicos. Todos nós somos apostólicos. Mas funcionamos no corpo de Cristo. Amém, querido? Nesse chamado. Por isso que existe 8 serviços no corpo. Então, para eu descobrir se eu sou um apóstolo, presta atenção. Em primeiro lugar, você ama os fundamentos da igreja. Peraí. Quais são os fundamentos? Não é uso e costume. O fundamento de quê? Daquilo que Deus colocou no teu espírito. E aquilo que Deus falou, você vai combater o quê? As heresias, a religião, os fariseus. Isso é ser um apóstolo. Amém, irmãos? É trazer você, querido, presta atenção, para andar no fundamento. Por isso que a Bíblia disse, o chamado apostólico e profeta andam juntos. Para quê? Para guardar o fundamento da igreja. Efésios 2:20.
Vem onde a igreja está edificada na pedra que é Cristo e no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por quê? O apóstolo anda em terra, o apóstolo é porta, mas o profeta é janela. Daniel via da onde? Da janela. 3 vezes ao dia Daniel orava da onde? Da janela. Então Deus abre uma janela no Espírito e mostra o profético. E quando, entende? É uma luneta. Você enxerga longe através da janela, mas você não enxerga longe através da porta. Porque a porta, querido, quando você sai para andar, tem rua direita, rua esquerda. Isso é trabalho de apóstolo. O que é um apóstolo? É um cara do que Deus falou, cara. Sai da frente que vai acontecer. É um homem que Deus cravou ele na fé. Dá o que dá, vai acontecer. Isso é um chamado apostólico. E ele precisa de quem? Do ministério profético. O apóstolo está aqui na terra e o profeta está lá da janela dizendo: olha, Deus está falando para a gente virar para a direita. Mas tudo está dizendo para a esquerda. Mas aí ele diz: não, Deus não quer gente nessa galera aí. Não significa, querido, Deus não anda pela multidão. Irmãos, o caminho do que Deus tem para mim e para você, em primeiro lugar, a porta é estreita. E essa porta estreita exige da minha vida e da sua matar o nosso eu próprio. E aí, irmãos? Por quê? Enquanto eu e você não matar o eu próprio nosso, não iremos fazer a vontade de Deus. Pastor, por que eu não posso viver Sabe por quê? Porque o eu próprio, nosso, a gente vai olhar o lugar, aonde eu estou indo, o que é que tem lá para mim. Tem uma casa boa, tem uma escola maravilhosa para os meus filhos, a igreja vai me sustentar. A igreja é você, quem te sustenta é Cristo. Qual é o medo de você fazer a vontade de Deus? Amém? Querido, entenda, a vontade permissiva foi Jó no início. Amém? Jó era uma pessoa boa, um homem íntimo, um homem maravilhoso. Isso era a vontade permissiva de Deus. Pastor, e como que alguém vive a vontade permissiva de Deus? Você fica ouvindo um pouquinho do pastor Bahia, um pouquinho do pastor A, e você não quer ouvir de Deus. Amém, querido? Ei, eu não quero que você me ouve, eu quero que eu instrua você para você ir para a sala do ensino. Mas para a sala do ensino é o Espírito Santo, é você e ele. É para você entrar no secreto e fechar a porta. Amém? E Deus deu uma ferramenta para nós. Oração em outras línguas. Mas, pastor, sim, cara. Porque quando eu oro em outras línguas, a primeira coisa que Deus vai podar na minha vida e na sua é a vontade permissiva. Pastor, quem é que governa a vontade permissiva? A minha alma, governada pela carne. Você está aí comigo, irmão? Por isso que quando eu oro em outras línguas, segundo a palavra de Deus, 1 Coríntios 14, a minha vontade permissiva, ela fica infrutífera. Ela não ajuda o propósito, porque o propósito é escrito no Espírito. Você está aí comigo? É aí, irmãos, aonde Jó, querido, ele conhecia Deus de ouvir falar. Então a vontade permissiva de Deus funcionava na vida de Jó. Mas Deus queria o propósito. Deus queria reinar em Jó no Espírito. Tanto é que no capítulo 42 Jó diz, cara, Jó quis dizer assim, discutir sem conhecimento nenhum. Eu me arrependo, Senhor. Porque ele disse, antigamente eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E qual é o medo das pessoas, querido? Sair da vontade permissiva. Porque, cara, quando eu caio na vontade, do centro da vontade de Deus, significa, eu preciso me deixar ser desconstruído. E por que muitos têm medo de deixar ser desconstruído? Porque tudo que você tem medo, querido, vai acontecer. Tudo aquilo que Jó temia, aconteceu. Querido, se você olhar, Jó é o modelo de desconstrução do homem num todo. Presta atenção. Irmãos, é loucura o que eu vou falar para você. Talvez se você grudar muito nos seus filhos, os filhos de Jó também foram embora. Então, irmão, é muita coisa, cara. A desconstrução, ela dói. Por quê? É demolir, cara, o que você escreveu para sua vida. Mas, pastor, alguém que está vivendo a vontade permissiva está salvo, sem problema nenhum. Agora, querido, o forte é o galardão. Porque o galardão, querido, só pode ser edificado com ouro, prata e o que mais? E aí? Irmãos? E pedras
preciosa. Então, peraí. Então significa ouro, o Pai. Prata, remissão, o Filho. Pedras preciosas, o que o Espírito vai revelar no teu espírito, para o teu chamado. Então, querido, a obra de Deus é construída nessas três coisas, no Pai, no Filho e no Espírito. É por isso, querido, que assim como eles três é um, eu unido com ele, eu me torno um também. Você está aí comigo, querido? Por isso que nós somos Deus na terra, nós somos deuses. Ah, é? Por quê? Porque nós temos de Deus o Espírito. Amém, irmãos? Por isso nós somos deuses. E unido a Ele, querido, nós nos tornamos um. Então nós somos três. Mas quando unido ao Espírito, nós nos tornamos um com Ele. E aí, querido, essa mente natural nossa nunca vai compreender, nunca vai ter o discernimento do que Deus tem no Espírito. Por quê, pastor? Porque eu preciso desligar da minha vida a vontade permissiva. E a vontade permissiva, irmãos, é tudo aquilo que eu ouvi falar de Deus para a minha vida. Não que eu ouvi de Deus para a minha vida. Irmãos, é muito louco. Nem tudo que... Entende? A Bíblia é um recado. Amém? Para que você possa ouvir Deus falar. Vou te dar um exemplo. Você tem algo para tratar com alguém muito sério. E talvez pode ser algo benéfico. Amém? Ou algo que você... talvez não queira resolver. Mas diante de Deus tudo é benéfico para mim. Porque todas as coisas cooperam. Mas entende, você diz, ó, fala com João que eu quero falar com ele. Isso é um recado. Amém? Mas enquanto João não aparecer, só fica o recado. Porque quando Deus manda um recado, que Ele quer falar com você, Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ter intimidade. Então a Bíblia é um recado de tudo aquilo que Deus espera. Por isso que tudo que Deus tem para a minha vida e para você está oculto nele. Porque a Bíblia, ei querido, olha que louco. A Bíblia te dá as diretrizes para que você possa ouvir Deus. Amém, querido? É isso que você precisa entender. Então a Bíblia é um recado para o relacionamento. Por isso que o livro de Atos não tem fim. Amém? Porque Deus quer escrever os atos que você tem com Ele. Aí eu pergunto, quais os atos que você tem tido com Deus para que eu e você possa deixar sobre a face da terra? É como, querido, eu vou falar algo para você. Eu só quero ser conhecido como um homem que andou com Deus. Só isso. A fé. Eu só quero deixar a fé, irmãos. Amém? Porque todos os homens, querido, ei, o que a religião precisa aprender? Olha o currículo, ou os currículos dos homens que Deus pegou com ele. Olha quem eram os caras. Enoque andou 60 e tantos anos com Deus, sem Deus. Imagina o que esse cara aprontou. Noé, aí você vai vendo. Querido, presta atenção. Deus não quer saber como você iniciou. Deus quer saber como você termina. Amém? Então para de ficar se culpando, irmão. Sai dessa culpa. Por favor, Ele te ama. Para dessa culpa. Ei, Deus não quer saber como você está começando, irmão. Deus quer saber como você vai terminar com Ele. Então sai desse lugar de culpa. Amém? Se entregue em outras línguas. Ore em línguas. Pastor, o que eu faço para orar em línguas? Irmãos, Ramachore cantarabara. Uns dizem que você começar falando glória, glória, glória. Irmão, eu não sei, cara. Mas orar em línguas é falar fé. Fé não se explica. Abre a boca aí que você vai ver sair do seu espírito. Amém, queridos? Então existe o centro da vontade de Deus para a sua vida. Aí voltando a falar dos ministérios. Presta atenção. Falei do apóstolo, do profeta. Falei do dono de socorro, de administração. Vou falar do evangelista. Pastor, como que eu sou evangelista? Evangelista, irmão, tudo ele quer atrair o povo. Ele vê uma quadra e diz, irmão, dá pra gente fazer uns cachorro quentes lá e falar de Jesus. Ele diz, não. Na igreja, nós vamos falar que nós vamos fazer tal coisas. O evangelista, irmão, sempre ele tem, entenda, a estratégia para um todo. Amém? O evangelista sai para fora, ele quer porque quer pregar. Não que todos nós não temos o evangelismo, mas alguém que evangeliza, ele é específico nas coisas para atrair pessoas. E esse homem, Deus equipa ele, sabe com o quê? Com sinais e maravilhas, cura. É igual o pastor. O apóstolo, revelação. Você está aí comigo, querido? Fundamentação da igreja. O apóstolo, né, querido? Cuida da igreja por causa de filosofia, espírito de Satanás para não entrar na igreja. Quem que odeia? Quem que odeia o apóstolo e o profeta? Jezabel. Quem quer acabar o ministério? Jezabel. E Jezabel é espírito, ela pega homem e pega mulher também, irmão. É muito simples, irmão, você detectar Jezabel até agindo na minha vida e na sua, sem precisar estar no total da igreja. Pastor, explica melhor. Jezabel, ela odeia um princípio. Ela odeia um princípio.
Tanto é que tem hora quando você ele toma posse do homem, ele sabe que a atitude que ele quer tomar não convém, ele acaba e Cristo, irmãos. Você já sabe, eu estou falando para o corpo de Cristo, para o seu chamado. Jezabel, querido, é um espírito tão satânico, não é só da mulher. Fazer tudo, querido, sabe como? Como fosse uma política. Amém? Eu vou visgar você, eu preciso de você, eu preciso da sua autoridade, você precisa de um favor meu. Amém, irmãos? E quem é Acabe? Acabe, querido, é toda. Quem é Acabe? É toda que não tem com o princípio pelo qual foi designado para ele. Isso é Acabe. Amém, querido? Irmãos, eu estou com um probleminha aqui na internet. Pai, em nome do Senhor Jesus, ore comigo. Jesus, eu repreendo agora. Abençoe essa internet, Senhor. Dá ordem aí, irmãos, comigo. Que a partir de agora ela não cai em nome de Jesus. Agora eu ordeno, Deus. Ordeno, me liga agora esse celular com a internet do céu. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem é Acabe? Acabe, querido, ele não tem responsabilidade com a herança dele. E eu te pergunto agora, qual é o teu chamado? Qual é a herança que Deus deixou para você? Amém, querido? Ei, ele sempre quer destruir a herança dos outros. Hã? Lembra de quem? Quem era dono da vinha? Lembra aí comigo? Hã? Quem era dono da vinha? E aí? O que é que ele queria? A herança de alguém. Então, Acabe, ele não tem responsabilidade com que é a lidade de herança, a primogenitura, um chamado específico para a sua vida. Então, isso não pega só mulher, isso pega homem. Jezabel pega homem. Tem homem que ele corre de autoridade, ele não suporta ser confrontado. E quem é isso? Jezabel. É um espírito. Amém, querido? E tem acabado com muitos. Então eu preciso entender agora que existe um chamado de Deus na minha vida. E como que eu posso viver chamado? Orando em outras línguas. Por quê, pastor? Porque eu arranco da minha vida a vontade permissiva. E agora eu vou falar do mestre. Pastor, quem é um mestre? Ele vai ligando. Quando ele descobre no corpo que alguém é um profeta, ele liga esse profeta com as verdades bíblicas para a vida dele. Quando ele descobre que aqui alguém é um pastor, ele liga esse pastor com as verdades bíblicas para o chamado dele. E aí, querido, quando eu mergulho em outras línguas, eu sou capacitado entre os 9 dons, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Amém, querido? Esses dons vão me capacitar para o meu chamado. E aí, irmãos? Então, existem 8 serviços no corpo. Quem é você nos 8? Hein? Quem é você? Amém, querido? Comigo, toda essa galera que está assistindo aí, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 12. Abre lá comigo, por favor. Pegue sua Bíblia aí. 1 Coríntios no capítulo 12. Amém? 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. Vamos lá comigo. Amém? 1 Coríntios capítulo 12. Aleluia. Eu vou ler com vocês aqui. Aleluia. Eu vou ler para você a partir do versículo 4, ó. 1 Coríntios, 12:4 diz assim, ó. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. Existem várias formas de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Presta atenção. Versículo 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito. Amém? Com a finalidade que todos sejam beneficiados. Presta atenção agora. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, um dom. Amém? A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. 2. Irmão, a palavra de conhecimento, entenda agora. Sabedoria é a revelação. Conhecimento, o que eu faço dessa revelação que eu ganhei, não são iguais. Palavra de sabedoria.
amém? E palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria é Deus revelando o que você tem que fazer. Porque todo sábio, ele ouve e executa. Agora eu preciso ter conhecimento do que eu ouvi para executar. Amém, querido? Jesus diz isso lá em Mateus 7:24. Ele diz: aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Quem é essa pessoa? Sabedoria é quem ouve e coloca em prática. Eu preciso agora ter o conhecimento aonde eu vou colocar em prática, para eu não colocar na areia. Amém, querido? Quem é na areia, querido? Areia é vontade permissiva. Eu tenho medo de entregar aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu quero me entregar, mas não consigo. Amém, querido? Então a palavra de sabedoria, revelação. Conhecimento, o que eu faço com essa revelação? Perdão, irmãos, amém? Tá aí comigo? Vem comigo agora. Aí ele diz assim, ó, versículo 9: a outro pelo mesmo Espírito é outorgado a fé. Tá aí comigo? Outorgado a fé, o dom da fé. Então existe uma fé, querido, que ela é o dom. Então essa fé, que ela é o dom, querido, presta atenção, você precisa edificar ela. Qual é essa fé? Tá lá em Judas 20. Amém? Judas 20 diz assim: e vós, amados, edificando essa fé outorgada, orando aonde? Em todo tempo aonde? No Espírito. Então essa fé, eu desejo viver ela, e eu desejo ser edificado por essa fé. Então quando eu oro em outras línguas, querido, eu estou orando o dom da fé. Por quê? Entenda agora, os outros foi de graça. O dom da fé, da salvação, Deus deu. Marcos 9:23, Deus também deu. Agora existe uma fé que eu preciso edificar. E é essa fé que o apóstolo Judas, irmão de Jesus, diz: batalha por essa fé, para que nenhuma hipocrisia te tire do teu chamado, te tire do propósito, irmãos. Amém? Você está aí comigo? Vem comigo agora. Versículo 9: a outro, pelo único Espírito, o dom de curar. Amém? O dom de curar, presta atenção. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. Pastor, o que é isso? Isso, querido, funciona muito bem, sabe aonde? Discernimento de espírito? No apóstolo, no profeta. Parece que a gente tem umas anteninhas. Irmãos, alguns lugares que eu chego, a graça de Deus derramada na minha vida, eu sinto na hora o que está acontecendo naquele ambiente. Então, querido, tem outro que ele diz assim, ó: há outros, variedades de línguas. E ainda outros, interpretação de línguas. Amém? Ó, entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então, peraí. Se você descobriu, orando em outras línguas, que você é um apóstolo, Deus vai olhar nos 9 dons, o que você precisa dos 9 dons para realizar seu ministério apostólico. Olha que lindo agora. Mas na necessidade, isso aí é muito louco, mas na necessidade, Deus pode te usar até com os 9 se Ele quiser. Porque o querer efetuar é dele. Ele faz isso com quem Ele quer. Perdão. Amém, irmãos? Vem comigo agora. Aí lá no versículo 12, ele vai falar, sabe do quê? Na diversidade. Mas eu não quero falar na diversidade agora. Eu quero sair dos 9 dons e eu quero ir lá no serviço, que está lá no versículo 28. 1 Coríntios 12:28 diz assim, ó: assim na igreja, presta atenção, assim na congregação, assim na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos. Não é porque o apóstolo é melhor. Você sabe por que primeiro? Porque o apóstolo é fundamento. Então ele é o primeiro a ser chamado para quê? Para suportar os demais que vêm. Então eu sou, ó, os primeiros serão os últimos. O maior chamado apostólico é você ser o último. Deus chama você primeiro para ser o último. Por isso que ele diz: muitos serão chamados, né? Ele diz: mas os primeiros serão os últimos. E eu fiquei: Deus, quem são esses primeiros? Ele diz: chamado apostólico. Primeiro eu chamo eles para mim. Quando eles entendem o chamado deles, eu vou usar a vida deles para que os demais chamados sejam edificados através da vida deles. Aí ele passa a ser o último. Então eu chamo o chamado apostólico primeiro. Eu construo nele o meu querer, a minha vontade. Aí vem os demais. Aí vem os profetas. Aí vem, você está me entendendo, irmão? É tremendo, é lindo quando Deus começa a te ensinar. Então ele diz: ei, primeiramente os apóstolos é isso.
Primeiro, a menos apóstolo, ele chamou você primeiro, mas pode ter certeza que todo apóstolo, Deus vai chamar ele primeiro, mas dentro dele, ele já tem a paz no espírito e a consciência que ele é o último. Porque todo chamado apostólico, Deus te chama para segurar a carga, para abrir porta, para suportar, para perdoar, não que os outros não sejam. Você está aí comigo, irmãos? Então é isso. Primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas. Aí ele diz, em terceiro mestre, em seguida os que realizam milagres, os pastores, e os que têm dom de curar, evangelista, os que têm dom de prestar ajuda, dom de socorro financeiramente, o que tem dom de administração, que cura de toda a necessidade do corpo e que fala diversas línguas. Mas se você ver aqui, ó, fala diversas línguas, eu posso falar diversas línguas, mas se você olhar lá no versículo de número 11, ele diz assim, no versículo 12 ele diz assim, ó, no finalzinho, na parte B, variedades de língua e ainda outros, interpretação de língua. Aqui, querido, ele está falando variedade de línguas. Nós podemos orar, porque a interpretação quer dar é ele. Amém? Amém, irmãos? Não é serviço. Tudo que é, querido, de interpretação, de direção, tudo isso provém de Deus. É o Espírito que te dá essas coisas. Olha que lindo. Aí ele diz assim, ó, acaso são todos apóstolos? Não. Você está aqui agora, essa galera toda aí, meu irmão, deve ter um apóstolo, 3 profetas, 5 evangelistas e por aí vai. Então, existe um propósito para a sua vida. Só que você precisa descobrir. Você fala, pastor, quem sou eu? Não sei. Eu estou te instruindo agora. Vai passar a destino. Entra lá no teu quarto, fecha a porta com o Espírito Santo. Se entregue na oração em outras línguas, que você vai descobrir verdadeiramente quem é você no Espírito. Irmãos, presta atenção. A maior batalha espiritual que existe é você estar plantado no teu espírito. E a maior batalha é você sair, presta atenção, da tua vontade permissiva para viver a vontade de Deus. Porque de repente aonde você está, o lugar que você viajou, o que você construiu, aonde você esteja, você pode ter construído tudo isso, eu também, numa vontade permissiva. E quando a vontade de Deus chega, cara, desconstrói tudo que eu e você construiu. Por quê, pastor? Porque a nossa... Irmãos, homem nenhum construiu nada, querido, numa vontade de Deus, se ele não mergulhar no Espírito com Deus. Não estou falando de salvação, não. Eu estou falando de propósito. E quando Deus te chamar, cara, para viver o propósito, nós vamos ser desconstruídos. Tá aí um conselho aqui, irmãos. A instrução de um pastor que ama a vida, que ama essa galera toda aí, que tem me acompanhado. Amém, irmãos? Por favor, ore em línguas, medite na palavra, façam jejuns, adore ao Senhor. Amém? Proclame a palavra na sua vida. Diga o que a Bíblia é que você é. Seja transformado por dentro. Amém, irmãos? Irmãos, eu preciso da sua ajuda. Entra lá no meu canal lá que Deus me deu. Café com Bahia. Se inscreve lá. Divulgue para os seus amigos. Tem palavras que Deus tem abençoado a minha vida e eu creio que tem abençoado a sua. Amém? Divulgue, por favor. Se inscreva. Dá o seu like lá. Me ajude. Amém? Para que o evangelho seja propagado. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom estarmos juntos. Amo vocês. Que Deus abençoe. Agora a mulher mais linda do mundo acabou de entrar. E eu estou terminando. Amor, eu te amo. Deus abençoe. Meus filhos na fé, a Pri, Maurício, o Ricardo, a Karina, todos, minha irmã, o Julinho. Julinho, te amo, brother. Que Deus abençoe todos. Amém? Minha esposa, te amo. Você é um presente de Deus. Deus abençoe vocês. Minha pastora Zélia está aqui. Ore pela pastora Zélia, meu pastor Jorge. Está aqui comigo nesse projeto também. No projeto Zacá. Vai lá no meu canal, se inscreva lá, amém? Minha prima Maria Lúcia. Oh, amor, que Deus te abençoe, amém? Depois nos falamos. Amo vocês. Deus abençoe.